Olá, bom, hoje eu vim falar para vocês então um pouquinho sobre a diferença entre os livros do Regency Period e da Era Vitoriana e também para falar sobre o Jane Eyre, que foi um livro que eu li em março e até agora ainda não falei dele para vocês, então vamos lá então. Bom, é muito comum as pessoas confundirem a literatura produzida durante o Regency Period com a literatura produzida durante o período vitoriano. O que é esse Regency Period? Primeira coisa, né? É o período de regência. Então, aquele período em que Dom João VI estava morando lá em Portugal e mandou Dom Pedro pra cá, enfim, aquilo era o nosso período de regência, certo? Então o que aconteceu? Então na Inglaterra, enquanto o rei pai estava lá moribundo em sua cama, o filho dele, que depois se tornou o rei Jorge IV, ficou lá reinando no lugar do pobre pai, e a literatura que foi produzida naquele período, e eu vou dizer qual é o período, de 1790 a 1820, essa literatura é considerada a literatura do Regency Period. E aí, quais eram os principais autores dessa época, né? A gente tem, por exemplo, a Jane Austen, então tem muita gente que acha que Jane Austen é romance vitoriano e não é. Lord Byron e o Sir Walter Scott. Então esses assim são os três nomes assim que pra mim são os mais conhecidos, né? De repente vocês podem até conhecer alguns outros. Bom, mas e o período vitoriano? A Rainha Vitória foi pro trono em 1837, né? Aí você vai falar assim, tá, mas o Regency Period foi até 1820. E nesses 17 anos, o que a gente chama essa literatura? Continua sendo chamada ou de literatura georgiana ou de literatura do Regency Period mesmo. Então, a partir do momento que a Rainha Vitória toma o trono, né, vai lá pro trono, aí sim começa o período vitoriano. E aí o que acontece? O Jane Eyre foi escrito em 1847. Tanto os livros da Charlotte como da Emily e também da irmã Anne, todas as irmãs Brontë produziram seus livros durante o período vitoriano, após 1837. Outros autores desse período vitoriano são, por exemplo, Oscar Wilde, o Conan Doyle também, o Lewis Carroll. Então tem muita gente boa. E existem também, nessa época surgiram também os americanos, né, que faziam seus livros, mas enfim, é da mesma era. Então, por exemplo, você tinha lá o Edgar Allan Poe e também a Mary Louise Alcott, que são os dois principais, assim, americanos que eu me lembro dessa época. Bom, quais são as principais características do romance vitoriano? É uma literatura que aproxima muito o leitor do dia a dia do pessoal daquela época. Então tem muitas cenas cotidianas, cenas inteiras assim durante o café da manhã ou que eles faziam à tarde. Enfim, é bacana assim para quem é interessado nesse período. Ler qualquer romance vitoriano, você vai encontrar muitas cenas cotidianas daquela época. Outra característica é que esses livrinhos sempre tinham assim uma questão moral muito forte por trás, né? Meio como se a gente estivesse lendo uma fábula, né? Sempre tem a moral da história no final. Nesse livrinho aqui tem várias morais. Depois eu vou falar com bastante detalhe sobre este livro e aí vocês vão ver o que eu quero dizer com moral, enfim. Outra característica forte do romance vitoriano é o idealismo. E assim, as pessoas confundem esse idealismo dos livros vitorianos com um pouco de dúvida, de pessimismo, mas enfim, é mais uma coisa assim realista mesmo do dia a dia desses personagens. Então qualquer romance vitoriano que você vê não são histórias lindas assim de amores e tudo mais. Tem sempre assim uma coisa pesada ali por trás, algum grande problema, um grande conflito a ser resolvido, e aí essa história pode acabar bem ou não. Há um tempo atrás eu fiz pra vocês uma resenha sobre Woman in White. Woman in White também é um romance vitoriano. Esqueci de falar de Dickens. Dickens também é do período vitoriano. Talvez o Dickens seja o principal autor daquela época. Mas enfim, o que eu ia falar do Woman in White mesmo? Bom, quem não lembra, depois eu vou deixar o link aqui embaixo. É uma história difícil, assim, sabe? É uma novela, assim, que as coisas não estão dando certo. Assim, elas vão dar certo lá no final do livro mesmo. Bom, e a quarta e última característica do romance vitoriano que eu consegui tirar aí dos livros que eu já li é que tem uma coisa ali de materialismo muito importante nessas histórias também. Então, assim, geralmente essas histórias trazem uma personagem oprimida, pobre, que ganha uma herança e fica rica. Algum dos conflitos tratados nesses livros tem sempre a ver com dinheiro. Então, assim, que puxa também a última coisa que eu falei pra vocês a respeito de idealismo. O idealismo pra eles é ter uma vida tranquila, confortável, com dinheiro. Então é sempre assim. Não me lembro de nenhum romance vitoriano que as pessoas acabaram pobres morando numa cabana. Bom, vamos então ao Jane Eyre. Esse livro foi escrito em 1847, como eu já falei pra vocês, pela irmã do meio, né, a Charlotte Brontë. E esse livro é meio que um manifesto feminista dessa autora aqui. Ela estava num período da vida dela em que ela estava muito
descontente com a forma como a mulher era vista na sociedade dela, né? Então ela quis escrever sobre isso, né? Mostrando como a mulher era tratada nessa época, né? Como classe inferior, com indiferença e como fracas, fragilizadas e enfim, e tudo mais. E ela queria mostrar que não é isso, né? Que não é nada disso, que as mulheres podem ser fortes e blá, enfim, né? A Jane Eyre aqui é uma personagem bem desse estilo mesmo, né? Subestimada pelos homens e pela sociedade, mas que, enfim, consegue lá ter sua certa independência. A Jane é a personagem principal, ela é a narradora do livro. Ela é uma órfã sem um tostão furado, assim, os pais morreram, a gente não sabe muito sobre os pais dela. O livro começa com ela morando na casa desses tios, de favor, uma coisa bem Cinderela, assim, ela era considerada empregada da família, maltratada pelos primos da mesma idade, e assim, vivendo numa coisa horrorosa, assim, uma situação horrível. E aí, um belo dia, a mãe dessa família não suporta mais ter essa menina dentro de casa, acha que ela é mal criada e tudo mais, e aí manda ela, então, para um orfanato, né? Se livra da Jane, bota ela lá no orfanato e as pessoas de lá que se virem com ela. Bom, ela vive lá por alguns anos e ao sair de lá, ela vai direto ser governanta de uma família rica. Na verdade, não é uma família, é um grande solteirão, assim, ricaço da época e tal. Ela vai morar nessa casa e vai ser a governanta desse lugar. Como ela chegou aí? Bom, enfim, é um romance vitoriano. Lembra da Cinderela que eu falei pra vocês. Então ela vai morar na casa do Mr. Rochester, e é claro que o Mr. Rochester se apaixona por ela e ela se apaixona por ele, mas ela não quer ser mais uma posse do Mr. Rochester. Olha o feminismo aí. Então o que ela faz? Ela rejeita o Mr. Rochester, sai daquela casa, vai procurar um outro emprego, vai ser governanta em outro lugar. Né? E com isso ela tá lá reafirmando aquela condição de mulher independente que ela é. Bom, daí pra frente eu não vou contar mais nada porque senão vão ser spoilers. Os personagens são basicamente divididos em 3 tipos. Vamos ver, quem leu você vai concordar comigo. Então você tem assim, as mulheres fracas, e cabecinhas e superficiais. Por exemplo, as primas que moram com ela durante a infância. E a Adele, que é a menina de quem ela é tutora, já na casa da outra família, quando ela sai da casa dos Rochester. Então assim, tem essas personagens superficiais, tem também as mulheres fortes, como a própria Jane, a colega dela do orfanato e as outras primas que ela conhece depois de adulta. Então você tem ali essa divisão, né, entre essas mulheres superficiais e essas mulheres super fortes, super inteligentes, independentes e tudo mais. E tem também a terceira categoria, que são os homens, que assim, todos eles têm umas características negativas, assim, bem, assim, sabe? Então, você tem homens estúpidos, possessivos, hipócritas, frios, então essas características negativas estão aí distribuidinhas entre os personagens masculinos desse livro. Então, eu acredito que ela tenha feito isso de propósito pra, né, botar o holofote ali realmente, né, nessas mulheres fortes e tudo mais, que era isso que ela queria mostrar na época, né? Que essas mulheres não ficam só de mimimi no cantinho e fazendo costurinhas e tudo mais, né? Elas podiam se tornar grandes personagens femininos, e foi isso que ela fez no livro dela. Bom, tem alguns temas aí, né? Porque o romance vitoriano, ele é longo, gente. São milhões de capítulos, milhões de reviravoltas e tudo mais. Então tem sempre mais que um tema, né? Então o tema principal seria ali o relacionamento entre homens e mulheres, conflitozinho básico entre amor e independência, né? Porque se ela amava de verdade o Rochester, mas acaba não ficando com ele. Ela sai ao mundo, assim, em busca da sua própria independência. E outro tema latente nessa história também é a religião. Então ela fez o que ela pôde ali na época para desmerecer a religião. Então ela fazia isso através de seus personagens masculinos, veja só você. Então o primeiro, o diretor lá do orfanato em que ela passou a infância, né, a adolescência, que era um religioso fervoroso, que era tratado assim de forma bem grosseira, eu diria. O cara era terrível, enfim. E aí mais pra frente, quando ela sai da casa do Rochester, vai ser governanta com outra família, ela acaba conhecendo um outro pretendente, que é o St. John's, que também é um cara super religioso e tal, que tá querendo mudá-la, né, modificá-la, né, quer mudar lá a sua essência, né, e transformá-la em missionária, né, ele quer que ela vá ao redor do mundo levando as boas novas, enfim, né, e ela não quer aquilo, imagina, ela quer ser aquela mulher independente, forte, viver sozinha, enfim, né. Não que ela fosse contra a religião, na verdade ela era contra essa visão da religião em que os homens oprimem suas mulheres devido ao que está escrito na Bíblia, e em que, sei lá, a hipocrisia reina.
enfim, né? A própria Jane nunca abandonou a religião, mas o que ela fazia? Ela ouvia daqui e dali, ela colhia aquilo que servia para ela e realmente ela passou a pensar por si mesma ao longo da história. Bom, simbolismo no Jane Eyre. Eu só consegui pescar uma coisa e de repente quem lê o livro aí pode me ajudar e pensar em mais alguma coisa. Ela tá sempre relacionando as características psicológicas dela mesma com gelo e fogo. Então, por exemplo, quando ela tá deprimida, aconteceu algum grande problema, algum grande conflito ali que ela tá tentando resolver, ela sempre fala que ela sente o sangue dela gelado e coisas desse tipo. Tá sempre muito frio quando alguma coisa errada acontece com ela. E já o fogo é o que mostra, assim, a paixão dela. Então, quando tá aquele momento de puro amor ali com o Mr. Rochester, ela menciona fogo e arder e tudo mais, enfim. Ó, spoiler, tô avisando que eu vou falar spoiler, dá uma pausa aí, enfim, pula. No final do livro, é um incêndio que traz os dois, que faz os dois ficarem juntos novamente. Então, foi só isso que eu pesquei, dessa coisa de gelo e fogo. Para resumir, o Jane Eyre é um livro sobre conflitos. Conflito entre luz e escuridão. Conflitos entre homens e mulheres. Conflito entre a classe alta e a classe baixa. Conflito entre a moralidade e o desejo. Conflito interno também, de ser verdadeiro consigo mesmo ou ser do jeito que a sociedade espera que você seja. Enfim, gente, é um livro incrível, ele é um super livro relevante, mas ele não é pra qualquer um. Então, se você gosta de novela, aquela coisa de um capítulo que puxa o outro, e enfim, uma história longa, cheia de reviravoltas e tudo mais, go for it! Os romances vitorianos estão aí pra você. Há de se experimentar de tudo, e eu acredito que você deve experimentar um romance vitoriano também. Por que não, Jane Eyre? Tá cheio de coisa boa, certo? Então é isso, eu queria deixar meu muito obrigada a Jéssica, que me mandou esse livro. Jéssica, amei, muito obrigada. E é isso então, gente, um beijo grande, até mais.